Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. A pastora de vocês é um doce, né? Ela é muito linda. Já somos íntimas mesmo. Ela falou um pouquinho, mas foi muito especial quando eu perguntei para a menina que trabalha comigo. Eu falei, Fer, pergunta o tema da conferência. E ela me mandou assim, fonte de alegria, porque alegria, porque alegria, porque alegria. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que é isso, sério mesmo? Porque em novembro do ano passado, para quem não assistiu o vídeo, vou contar bem rapidinho. Em novembro do ano passado, eu descobri que eu estava grávida. Eu sou casada com o Michel, já tenho 2 filhos, o Benício, a Nina, mas eu sempre quis ter o terceiro. E aí, depois de convencer o marido por muito tempo, engravidei do terceiro, foi aquela euforia, aquela alegria. Nas minhas primeiras 2 gestações eu não tinha tido problema nenhum, então assim, nem passou pela minha cabeça que alguma coisa poderia dar errado. E assim que eu soube, já saí contando para todo mundo, contei para as crianças estavam naquela euforia. A Nina, ela acordava e falava, oi mamãezinha linda, como é que tá essa barriga? E beijava minha barriga e perguntava coisas. E aí quando eu marquei a primeira ecografia, descobri que o bebezinho estava lá, mas estava no lugar errado, estava na minha trompa, era uma gravidez ectópica. E eu assim, eu lembro da médica procurando e não achava o bebê, e quando ela achou, ela falando assim, mãezinha, você vai ter que sair correndo para o hospital, porque você está correndo risco de vida, o bebê está vivo, está se desenvolvendo, mas está na trompa direita, e isso é muito grave. Sabe quando você nem escuta mais a pessoa falando? Ela vai lá, blá, 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 e eu assim, meu Deus, eu quero acordar, é um pesadelo isso daqui. Quando eu vi, eu já estava na sala de cirurgia, me submetendo àquela cirurgia, e eu só chorava. Eu nunca tinha experimentado essa dor. Nunca tinha experimentado, era uma dor que eu até tentava explicar, mas eu não conseguia. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, nunca tive esse problema com mau humor. Eu aprendi com meu pai a ver o lado bom das coisas. Então, eu sempre estava lá sorridente, e eu senti que eu estava ficando triste. E eu comecei a sentir assim, meu Deus, a minha alegria está indo embora. Eu não vou aguentar, será que eu vou voltar a ser a Silvana? E eu tentava pensar, calma Silvana, né? Isso acontece com tantas mulheres, eu recebia tantos testemunhos. Mas numa madrugada em que eu estava lá chorando, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, proteja a sua alegria. Você está a um ponto de perder, proteja a sua alegria. E aquilo ficou no meu coração, e eu comecei a fazer essa oração para o Senhor. Senhor, eu estou triste, mas por favor, proteja a minha alegria. A minha alegria não pode depender de um bebê, não pode depender do meu marido, não pode depender da minha situação financeira. A minha alegria é o Senhor, proteja a minha alegria. E comecei a orar por isso, e o Senhor começou a restaurar a minha alegria, e eu lembro que eu falei assim, Senhor, nós que somos crentes, a gente sabe, né, gente? Quando vem a tribulação, você já fala assim, tá bom, Senhor, eu sei que o Senhor está me ensinando alguma coisa. Eu sei que isso aqui vai virar testemunho, mas agora está doendo. E na época eu falei, Senhor, eu sei que tudo isso aqui vai virar testemunho, mas está doendo agora. Mas eu prometo para o Senhor que, né, quando eu estiver preparada, eu vou compartilhar isso com as mulheres. Eu vou compartilhar a questão da alegria. O que a Bíblia fala sobre o que é alegria? O que a Bíblia nos ensina sobre como proteger a nossa alegria? E eu comecei a escrever bastante sobre a alegria. Por isso que quando a pastora me mandou, eu falei, não é possível, eu já estava assim, escrevendo 10, 15 páginas sobre isso. Falei, meu Deus, sobre alegria, o Senhor está realmente querendo falar comigo. E para honra e glória do Senhor, em abril, no começo de abril, eu fui para um retiro. E o meu marido, mesmo ele, né, que estava ali na luta, não queria o terceiro filho, ele falou assim, linda, eu orei, e o Senhor me deu uma palavra. Ele me deu aquela palavra do profeta, quando fala assim, daqui a 1 ano, nessa mesma época, você estará com teu filho nos braços. E eu peguei aquela palavra, aquilo me alegrou, aquilo me deu um propósito de novo, né? E guardei aquilo no meu coração. E mulher fica fazendo conta, né? E eu, então quando que eu tenho que engravidar para eu estar com meu filho nos braços no final do ano? E eu, ai meu Deus, eu tenho que ficar fazendo conta para eu conseguir engravidar. E os meses foram passando e eu, meu Deus, não dá mais tempo. E no início de abril eu fui para um retiro. E o pastor, numa ministração bonita, né, ele estava só brincando, ele falou assim, ainda dá tempo de ter bebê esse ano? Vamos orar pelas que querem engravidar? E algumas mulheres falaram assim, não dá mais tempo, agora só vai nascer ano que vem.
E aquilo assim veio como uma flecha no meu coração. Falei, não, Senhor, o Senhor disse, Pai. O Senhor falou que eu ia estar com um filho nos braços no final do ano. Como não dá mais tempo? Só que eu não sabia, eu já estava grávida naquele retiro. E eu falei assim, meu Deus, o mais legal, que quando eu fiz a minha primeira ecografia, eu fiquei olhando, estava tudo certo, o bebê estava no lugar certo. E eu olhei assim, data prevista para o parto, 31 de dezembro de 2025. Era o Senhor falando assim, nem que seja no último dia do ano, minha filha. Para mim dá tempo, eu sou um Deus de promessas, eu sou um Deus que não mente. Quando eu falo, eu cumpro. E eu me alegro no Senhor. E eu me alegro ainda mais porque o meu testemunho agora tem sido realmente um motor na vida de tantas mulheres. Tantas mulheres que passaram por essas dores, tantas mulheres que até passaram por coisas piores do que eu não imaginava. Elas estavam ao meu lado, elas estavam convivendo comigo, e eu não estava enxergando aquela dor delas. Eu quero te convidar nessa noite a você se importar com aquele que está ao seu lado. Nós não estamos aqui numa conferência para a gente se alimentar só a gente. É isso que eu quero pregar nessa noite. A alegria do Senhor não é só para eu me alegrar. Não é uma coisa que começa e termina em mim. Ela precisa ser compartilhada, ela precisa transbordar. Ela precisa gerar cura, gerar restauração, gerar ânimo na vida daqueles que convivem com a gente. Então, o nome da mensagem de hoje é Semeando Perto das Águas. E essa mensagem foi gerada de forma muito íntima, eu e o Senhor no secreto. Eu lembro perfeitamente que era uma manhãzinha bem cedinho, e eu estava lendo o livro de Isaías, e esse versículo saltou aos meus olhos. E eu falei, Senhor, o que isso está mexendo no meu coração de uma maneira diferente? Por isso eu quero compartilhar de todo o meu coração. Foi algo muito especial que o Senhor falou, e eu tenho certeza que esse recado não é só para mim, é para você também. Eu lembro que uns 2, 3 anos atrás, o meu filho, ele era menorzinho, e ele começou a reclamar de muita dor na barriga dele. E ele começou a reclamar de dor, e eu pensando que era algo muscular, comecei a acalmar ele, fiz bolsa de água quente, mas aquilo lá não passava. E quando ele foi no banheiro para fazer xixi, ele começou a gritar de dor. Eu falei, meu Deus, será que tão pequenininho está com pedra no rim? Aí eu saí correndo para o hospital. Quando chegamos no hospital, a médica olhou, examinou e falou assim, mãe, tenta levar ele no banheiro para ver se ele consegue ir no banheiro. Talvez seja. Quando ele foi no banheiro, ele foi fazer xixizinho, saiu com sangue, gente. E eu tentando distrair ele para ele não ver, porque meu filho é bem dramático. E eu assim, filho, olha para mim, filho e tal. E ele ali, querendo se distrair comigo. Quando ele olhou para baixo, viu aqueles pinguinhos de sangue, ele, meu Deus! Ele começou, eu vou morrer! E ele saiu correndo do banheiro e começou a gritar no hospital, alguém ora por mim! Alguém ora por mim! Eu, filho, se acalma, mamãe está aqui, eu vou orar por você. Abracei ele para tentar acalmar. E naquele momento de angústia do meu filho, ao mesmo tempo veio uma alegria no meu coração. Eu pensei, ele não chamou por médicos, ele não pediu remédios, ele só queria que alguém orasse por ele. Ele tão pequenininho entendeu o poder da oração. Ele entendeu que na sua maior dor ele podia contar com o Senhor. Eu estou angustiada de ver algumas coisas acontecendo ao nosso redor. Tem inúmeras pessoas gritando que nem o meu filho. Alguém pode orar por mim? Você pode orar por mim? E nós estamos surdas, nós estamos cegas, a gente está correndo atrás dos nossos próprios interesses, a gente está correndo atrás dos nossos sonhos, e cada vez mais pessoas gritam ao nosso redor, alguém pode orar por mim que está doendo? E nós não ouvimos, nós estamos com barulho, nós estamos nos distraindo. Muitas vezes nós estamos com vergonha de fazer o que o meu filho fez. Você está sofrendo, está doendo, e você não tem coragem de olhar para o lado e falar, você pode orar por mim? Eu queria que nessa noite o Senhor levantasse mulheres com os ouvidos abertos. Eu queria que o Senhor levantasse mulheres que se importam sim.
Elas não buscam apenas a sua alegria, mas elas querem reanimar o coração daquela que está próxima. Quando eu vi esse teatro, eu falei, meu Deus, eu acho que elas sabiam o que eu ia pregar. Porque elas estavam falando exatamente disso, desse envolvimento, do poder que há nos relacionamentos. O Senhor não nos fez para andarmos sozinhas. O meu desejo é que a palavra de Deus se cumpra na tua vida. Que você saia dessa noite ou ouvindo alguém falando, você pode orar por mim? Ou tendo a coragem de pedir, eu tô ruim. Pode orar por mim, amiga? Pode orar por esse negócio que está ruim, que eu estou segurando faz tempo? A gente está vivendo um tempo na igreja do Senhor que ela não para de crescer. Você percebeu? Está acontecendo isso aqui em Alguns Pinhais? As pessoas estão vindo. A minha mãe esses dias falou, filha, a gente não está precisando pescar. Os peixes estão pulando no barco. A gente não está dando conta de cuidar das pessoas gritando e clamando por ajuda. Os meus pais têm um trabalho lindo nos presídios. E meu pai estava contando que depois dele fazer um apelo, mais de 20, 30 presos aceitaram Jesus. E quando ele está indo embora, ele escuta um grito assim, pastor, pastor, ainda dá tempo. E ele virou, oi, o que aconteceu? Dá tempo do quê? Dá tempo de eu aceitar Jesus? E meu pai orou e aquele homem foi restaurado pelo Senhor. As pessoas ao nosso redor estão clamando. E qual vai ser a nossa postura diante disso? Como nós, mulheres, podemos ser resposta para esse clamor? Não faça nada se baseando nas minhas palavras. Não acredite no que a pastora fala, não acredite no que tuas amigas falam. Escute o que Jesus falou. Ele viu potencial em mim e em você. Numa sociedade em que enxergava a mulher como uma propriedade, se você ler algumas partes da Bíblia, a gente está junto com as vacas, com os bois, com as fazendas. Você já percebeu? Olha lá, as mulheres eram vistas como mais uma propriedade. Jesus fala assim, ei, vocês que não têm acesso à palavra de Deus, sentem aos meus pés e aprendam comigo. Eu quero vocês junto comigo. A primeira missionária da palavra de Deus é a mulher samaritana. Através do testemunho dela, uma cidade inteira ouve falar do Messias. Ela foi a primeira mulher que Jesus fala, ei, eu sou o Messias. As mulheres foram quem viram Jesus ressurreto. Se Jesus viu potencial em nós, o que você está esperando sentada? Quais são as desculpas que você vai dar? Que em nome de Jesus a gente possa construir o reino de Deus. Nessa noite Ele te trouxe aqui. Desde quinta-feira você deve estar ouvindo palavras maravilhosas. Mas se isso ficar só em você, não vai ter adiantado para nada. Vocês precisam sair daqui e anunciar o Evangelho, ser resposta para o clamor das pessoas. E essa palavra tem a ver com amizades, com amigas de jornada. Como é que eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi? Como é que agora eu pego essa alegria toda que eu senti aqui na conferência e começo a transbordar e a passar para outras pessoas? Eu ouvi uma história muito interessante de uma árvore, de uma sequoia. Alguém já viu a foto de uma sequoia? São aquelas árvores gigantescas, elas têm raízes enormes, raízes que vão assim, que as pessoas tiram muitas fotos com aquelas árvores, porque elas são lindas, enormes. E tem um livro do Wayne Cordeiro, Mentores Segundo o Coração de Deus, um livro ótimo, já fica a dica para você ler. E ele começa o livro contando essa história, de uma forma muito poética. Ele fala assim, existiu uma árvore em 1900 e pouco, e essa árvore viu a Primeira Guerra Mundial, e depois ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, e depois ela sobreviveu a isso, aquilo, e você vai vendo aquela árvore, aguentando um monte de coisa. E ele vai falando, até que em 2014, essa árvore tomba. E todos os cientistas, os estudiosos, os pesquisadores foram ver como é que uma árvore tão grande, com raízes tão profundas, ela despenca. E começaram a estudar sobre aquilo. E descobriram que o que fez a árvore cair foi o enfraquecimento das suas raízes por excesso de barulho. As raízes eram pisoteadas, porque as pessoas queriam tirar foto. As pessoas subiam em cima delas. E ela começou a ter a sua raiz pisoteada e quando menos esperava ela caiu. Conhece uma mulher assim?
que todo mundo olha e fala, mas ela é forte, ela aguenta, ela já passou por isso, ela já passou por aquilo, ela aguenta, ela é forte. Só que nós mulheres, principalmente a liderança, as esposas de pastores, as pastoras, elas ouvem muito barulho. O tempo todo nós estamos cercadas de pessoas, de barulho, de gente, é conferência, é evento, é culto, é... E quando a gente menos percebe, as nossas raízes estão sendo enfraquecidas. Sabe qual foi a solução que os cientistas acharam? Eles construíram cercas de proteção. E aí as pessoas não podiam, elas chegavam até um limite, para não machucar mais as raízes daquela árvore. Hoje o Senhor quer que você construa essas cercas sagradas na tua vida. As nossas cercas são pessoas. O Senhor vai colocar amigas de Deus para caminhar com você. O Senhor vai colocar amigas sérias, maduras, que amam ao Senhor, e elas vão servir de proteção, para que ninguém se surpreenda e fale, meu Deus, mas como que ela entrou numa depressão? Ela estava sempre sorrindo. Nós precisamos cuidar uma das outras. E a mensagem de hoje é para você aprender a discernir que tipo de cerca eu vou construir. Que tipo de amiga eu preciso buscar? Então, abra sua Bíblia lá em Isaías 32. A gente vai ler a partir do versículo 9. Foi esse texto que o Senhor falou comigo numa época em que eu estava precisando de amigas. Eu estava precisando de cercas sagradas. E o Senhor falou, está aqui, ó. Muita coisa que eu quero te falar está nesse texto. Então, vamos ler Isaías capítulo 32, a partir do verso 9. O título, pelo menos na minha Bíblia, estava assim, Advertências contra as mulheres de Jerusalém. Puxa, Sil, né? Vamos terminar a conferência com uma mensagem para cima, já vem com bronca do Senhor. Mas é assim que a gente cresce, tá, gente? Vamos lá. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que eu vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor. E vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas, vistam-se de pano de saco, batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia o bosque, e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastarem em liberdade. Uma outra versão vai falar, como vocês serão felizes semeando perto das águas. Fala para a mulher que está do seu lado, como você será feliz semeando perto das águas. Quando eu li esse versículo, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, cuidado para escolher bem o lugar onde você lança as sementes que Deus colocar nas tuas mãos. E o Espírito Santo falava de novo, cuidado, olha bem aonde que você vai lançar as sementes que eu estou colocando nas tuas mãos. Quando eu falo sementes, são projetos que o Senhor te deu, são ministérios. Eu tenho certeza que nessa conferência, alguma coisa o Senhor gerou no teu coração. É um relacionamento que você precisa restaurar, é uma atitude diferente que você precisa ter na sua vida. E essas sementes, dependendo da terra onde você joga, ou ela vai morrer, ou ela vai crescer. Nós mulheres precisamos ter esse discernimento. A terra é boa? Ela está bem irrigada?
Porque a água vai ser fundamental para preparar o ambiente, para permitir que a tua semente cresça e fique forte. Quais são as pessoas que você se cerca, que podem oferecer essa água limpa, fresca e segura para você lançar as sementes? Quais são as tuas amigas de oração? Amigas maduras que têm intimidade com o Senhor? Amigas que têm um coração fértil, que te ajudam a crescer com o Senhor? E o Espírito Santo falava comigo: cuide bem com quem você anda. Semeie perto das águas. Se o Senhor está nos chamando para sermos resposta para tantas pessoas, a gente vai precisar ser cuidadosa com quem a gente vai compartilhar os nossos sonhos, com quem a gente vai compartilhar os nossos medos. A gente vai precisar se aproximar de pessoas que talvez a gente não tenha afinidade, não tenha intimidade, mas o Senhor está te mostrando: filha, semeia perto daquela água lá. Se aproxime daquela mulher. E o meu desejo é te dar algumas ferramentas para você discernir isso. Comece a pedir ao Senhor durante a mensagem, se tiver um nome, escreve. Às vezes é uma amiga que você não fala há anos, mas é ela que o Senhor está querendo que você se aproxime. A primeira imagem, nós vamos falar de 4 imagens que esse texto traz. 2 delas são tipos de mulheres que vão roubar a tua alegria. Não lance semente perto dela. Não saia daqui querendo lançar, porque olha, vai morrer. É isso aí, Senhor. Obrigado. Tá vendo? Cuidado. Oh, Jesus, tá bom, Senhor, calma. E as outras 2 são as mulheres que você tem que ir atrás, tem que ser intencional, amém? O primeiro tipo de mulher que você precisa fugir, se você quiser transbordar da sua alegria e lançar as suas sementes, você precisa fugir das mulheres sossegadas. Olha o que diz o verso 9: vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. Outras traduções vai falar mulheres desocupadas, mulheres despreocupadas. Outro fala mulheres preguiçosas. Esse é o que eu mais gosto. Sabe por que eu gosto da mulher preguiçosa? Porque a gente acha que a gente não é preguiçosa. Ou a gente acha que a preguiça é só um traço da minha personalidade. Mas a palavra de Deus coloca a preguiça como pecado. Para a palavra de Deus, preguiça é algo muito sério. Eu não brinco com a preguiça. O livro de Provérbios, o personagem principal do livro é o preguiçoso. Ele não é tratado como coitadinho, como fraco. Ele é visto como um vilão. O preguiçoso faz mal. Eu não vou nem começar a citar os versículos, mas faça esse exercício depois. Põe no Google assim, versículos sobre preguiça. Você vai ver o tanto que aparece. Provérbios 10, 26 vai falar: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Preguiçoso chega na tua vida, vai ser que nem vinagre, que nem fumaça, vai te atrapalhar. Primeiro tipo de amiga que você precisa evitar nessa jornada é a amiga preguiçosa. Vou fazer um teste aqui, ó. Quantas que estão aqui nesse auditório se consideram preguiçosas? Levanta a mão. A pesquisa também diz o seguinte, que cada 10 preguiçosas, 9 não admitem que são preguiçosos. Então vocês estão só me enganando, tá? Porque eu tenho certeza que você já deixou de fazer um monte de coisa por causa de preguiça. Agora, um mérito eu tenho que dar para vocês. Tá chovendo, tá frio e vocês estão aqui buscando ao Senhor. Então vocês já venceram a preguiça. Glória a Deus. Um monte de mulher ficou com preguiça e vai perder a bênção. Vocês estão aqui, então vocês ganharam um ponto comigo hoje. Nós precisamos cuidar para não romantizar a preguiça. Hoje em dia eles deram até um nome bonito para a preguiça. Vocês sabiam disso? O nome bonito da preguiça é ócio criativo. Já ouviram falar? Eu já ouvi falar. Eu já vi até documentários de pessoas que defendem o ócio. Eu tenho que ficar sem fazer nada, eu preciso do meu tempo ali, sem fazer. E é verdade, tá? A gente também precisa de uma folga, nós já temos folga. Mas a gente começa a se respaldar nisso para não cumprir o chamado de Deus.
Para fingir que a pessoa que está do nosso lado não está precisando da nossa ajuda. Para fingir que a igreja já tem muito voluntário, por que eu vou me envolver? Não precisam de mim. E não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com você. Você não quer vir mais de um culto para servir em um e ser alimentado no outro. Você não quer cancelar a tua ida ao shopping para discipular uma pessoa. Você não quer acordar mais cedo para orar e ler a Bíblia, porque eu preciso de 8 horas de sono. E a gente se esconde atrás da preguiça. Deixa eu te falar, se você está ouvindo assim, minha filha, você está fazendo coisa demais para o reino. Minha filha, você está lendo demais a Bíblia. Meu Deus, filha, você vai orar de novo. Sério? Não é o Senhor falando, é o capeta falando, gente. Deus nunca vai querer menos da gente. Ele nunca vai falar assim, Silvânia, você já me conhece demais. Não precisa mais me conhecer tanto, tá? Pode ficar no ócio criativo. A sabedoria do Senhor é infinita, não tem limites. Então comece a buscar o Senhor mais do que você busca. Comece a servir ao Senhor mais do que você serve. Comece a amar as pessoas ao teu redor mais do que você ama. Comece a chorar mais do que você chora. Deus quer ampliar o teu coração e você está se escondendo atrás da preguiça. Em nome de Jesus, não vai ter mais preguiçosa aqui. Tá bom? Simples assim, gente. Ser preguiçoso não é bom. Não é bom. A Bíblia fala que é pecado, que faz mal. Lembra? As pessoas estão gritando ao nosso redor. Alguém ora por mim? E até de orar você tem preguiça. O pastor faz apelo, você não é capaz de levantar a tua cadeira para vir abraçar um irmão que está aceitando Jesus. Até para orar você é preguiçoso. Que em nome de Jesus o Senhor arranque isso. E não fique perto de pessoas que pensam assim. Porque elas vão roubar a tua alegria. Elas vão te desanimar, elas vão falar, ai amiga, você está exagerando. Ai amiga, sério, você está ficando doidinha, você está muito fanática. Por quê? Porque ela está vendo o que você está fazendo, ela não quer fazer, então melhor nós duas não fazermos nada. Fuja de amigas sossegadas, despreocupadas, que estão à toa, lá no ócio criativo, sei lá o quê. Segunda imagem que esse texto nos mostra, está lá na continuação do 9 e versículo 10. Vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que eu vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo. A segunda imagem é essa mulher confiante. E não estou falando da mulher que foi restaurada pelo Senhor, que já está com a identidade firmada. Eu estou falando daquelas mulheres que confiam nelas mesmas. Mulheres vaidosas, mulheres arrogantes, que acreditam que tudo está no controle delas. Não vai acontecer nada de errado. Eu sei, eu já conheço, eu já vivi isso. Elas confiam na sua própria história, elas confiam no seu próprio conhecimento. Isaías aqui estava falando para as mulheres ricas daquele tempo. Porque estava todo mundo desesperado, na iminência de ser invadido, a colheita ia acabar, todo mundo estava desesperado e as mulheres ricas continuavam fingindo que nada ia acontecer. Porque elas se preocupavam em garantir o delas. Eu vou cuidar dos meus, se os outros morrerem ao meu redor, não tem problema. O importante é que eu esteja bem. A vaidade, a arrogância tem roubado mulheres do reino de Deus. E o Senhor rejeita o orgulhoso, o Senhor rejeita a vaidade. Provérbios 21, 24 vai dizer, o vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Abacuque 2,4, escreva, o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons. A palavra vai apresentar esse tipo de gente como uma fonte sem água. Como uma nuvem que a tempestade vem e arrasta. A Bíblia vai falar que os orgulhosos, os vaidosos, eles têm trevas nos olhos. A Bíblia vai dizer que eles enganam o povo com palavras mentirosas. E aqueles que estão quase se convertendo, aqueles que estão quase tendo uma vida restaurada, quando chega o vaidoso e o arrogante, ele derruba no chão e destrói ainda mais.
Eles prometem liberdade, sendo que eles mesmos são escravos do pecado deles. Cuidado com amigas vaidosas, com amigas arrogantes, com amigas que só olham para o próprio umbigo. Cuidado com a futilidade. Quem tem influenciado a tua vida? Mulheres fúteis que só pensam no próprio bem? Cuidado, a palavra de Deus diz que elas são fontes sem água. Qualquer semente que você lançar perto delas vai morrer. Porque o Senhor rejeita o orgulhoso, o autoconfiante, o que consegue tudo. Mas Sil, como é que eu vou escolher então? Qual é o tipo de amizade que eu devo procurar? É difícil, eu sei. E sabe o que é o pior? Você está pensando assim, enquanto eu falo, ai, aquela fulana é vaidosa mesmo. Ai, aquela outra ela é arrogante. Mas Deus está falando, ô minha filha, eu estou falando com você, ó. A amiga ruim está sendo você. Você que está alimentando a futilidade na vida dos outros. Gente, a nossa sociedade está totalmente inútil em algumas coisas. Eu não sei se vocês ouviram falar, eu descobri ela por causa da CPI das Bets. Coitada, não quero julgar a menina, não a conheço. E a internet realmente é um recorte da vida de todo mundo. Mas ela é uma das maiores influentes do Brasil, essa mulher. E eu falei, meu Deus, quem ela é? Eu fui atrás dela. Comecei a ver o Instagram. É futilidade atrás de futilidade. É o tempo todo assim, ela vendendo alguma coisa, ela própria sendo o produto, e as pessoas sendo enganadas por aquilo, e se endividando para conseguir comprar tal produto. E aí eu fico olhando, meu Deus, mais de 50 milhões seguindo essa mulher. Tem alguma coisa errada com os nossos padrões. Tem alguma coisa errada com os nossos desejos. A gente está achando que o que vai nos trazer alegria são bens materiais. É a minha beleza, é eu estar bonita. É eu mostrar para todo mundo a minha família perfeita. Gente, não tem nada em nós capaz de nos manter alegres. A alegria, todos os recursos que a gente precisa, estão escondidos no Senhor. Eu amo quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu amo porque ele fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia passar fome, ele sabia ter abundância. Ele passou por todo tipo de provação, mas ele fala, eu aprendi a viver contente, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Sabe o que eu acho lindo? Quando você vai estudar a palavra original, quando ele fala contente, algumas traduções trazem como alegre. Essa palavra, no original grego, é autarkis. E essa era uma palavra muito conhecida no meio dos filósofos, principalmente dos estoicos. Aí eu fui estudar quem eram os estoicos. Os estoicos, eles eram uma filosofia, uma escola de filosofia, que acreditava que a máxima do homem, o nosso objetivo principal de vida era chegar num nível de autossuficiência, em que a gente ficasse alegre, ficasse autarques, sem depender de nada nem de ninguém. Então eles trabalhavam renúncias, eles trabalhavam várias disciplinas espirituais para chegar nesse nível em que fala assim, eu sou alegre, não preciso de nada nem de ninguém. Por isso Paulo faz questão de terminar, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu consigo chegar nessa alegria completa, se eu consigo ser contente em qualquer situação, não é porque eu sou super intelectual, não é porque eu sou super disciplinada, não é porque eu sou muito sábia, mas porque eu encontrei todos os recursos que eu preciso em Jesus. É nele que está o meu contentamento, a minha alegria. Tem um amigo meu que fala assim, a maior mentira que o ser humano acredita é que ele é autossuficiente. Porque ele fala, para nascer você vai precisar de pelo menos umas 2 pessoas. E para morrer você precisa de uns 4 para carregar teu caixão. Então a gente não existe isso de não precisar de ninguém. Isso é uma mentira que o mundo tem falado, principalmente para nós mulheres. O tal empoderamento feminino. Quantas mães criaram as suas filhas falando, ei filha, trabalhe para você não depender de ninguém.
E a gente vai trazendo isso para todas as áreas. Não é só para o relacionamento. Então eu não preciso do meu chefe, eu não preciso da minha líder de célula, eu não preciso do meu pastor, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Eu vou vivendo e correndo atrás dessa autossuficiência. Fuja de amigas que preguem essa vaidade, essa confiança errada nelas mesmas. Que em nome de Jesus o Senhor levante mulheres diferentes, que não olhem para o próprio umbigo. Mulheres dispostas a abrir mão das suas vaidades, dos seus sonhos. A pastora estava contando para mim, né? Ela era empresária. A vida estava boa, né? Mas quando o Senhor chama, ela tinha que escolher: eu vou seguir o meu sonho? Vou ficar com o que é seguro? Ou eu vou construir o reino de Deus? E hoje, se você está sentada aqui, é porque uma mulher entendeu que precisava renunciar. E eu tenho certeza que não foi fácil, porque renúncia dói. A gente sofre quando entrega algo para o Senhor. Mas nós estamos vivendo na era do eu. A gente não é capaz de abrir mão de nada. E aí o Senhor está falando: ei, você que está confiante aí, cuidado. Porque vai chegar o tempo ruim e você vai tremer de medo. Porque a tua confiança estava em você, não estava em mim. Quando você descobrir os recursos que o Senhor tem, pode vir tempestade, pode vir problema, pode vir perseguição, você vai continuar alegre, porque a alegria não depende da tua situação, mas naquele que nos chamou. Como você tem enfrentado as situações da tua vida? O teu contentamento depende só de você e do teu alto nível intelectual e equilíbrio emocional? O teu contentamento depende dos outros? Eu queria ser alegre, Sil, mas com meu marido não dá. Eu queria ser alegre, mas eu chego em casa e meus filhos são terríveis, não consigo. Eu queria ser alegre, mas aquele meu chefe é o demônio, não consigo. Porque você acha que depende dos outros. E não depende nem dos outros, nem de você. Depende do Senhor, de quem Ele é. E Ele te chamou. Cuidado com a vaidade. Cuidado com a arrogância. Agora vamos para as amigas que a gente precisa buscar. Essas amigas valem a pena. A primeira está lá no versículo 11. Ó. Tirem suas roupas, fiquem... Não precisa fazer isso aqui, tá, gente? Né? O Senhor estava... Tirem suas roupas, fiquem nuas, vistam-se de pano de saco, batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis. Bater no peito, vestir pano de saco, ficar nua, chorar, tudo isso são sinais de humildade e arrependimento. Você precisa ser cercada de mulheres humildes. Mulheres dispostas a se arrependerem no dia a dia. Como você precisa de amigas dispostas a tirar toda a máscara. Mulheres que mostrem o seu lado ruim para você também. E que falem: amiga, eu preciso melhorar nisso. Mulheres que busquem um arrependimento sincero, que você possa chorar junto. Essas mulheres fazem as sementes brotarem. Quando você lançar perto dessas águas, a tua alegria vai ser completa, os frutos vão começar a vir, as sementes vão começar a brotar. Sabe, muitas de nós pedimos força, empoderamento, influência. Ninguém pede para o Senhor arrependimento. A gente não faz a oração: Senhor, sonda o meu coração. Qual tem sido a minha intenção no coração para eu estar fazendo isso? Eu lembro que eu visitei algumas senhorinhas que são bem crentes, elas têm o Bosque de Jesus lá no Parque São Lourenço, coisa mais fofa. São mulheres que se vestem que nem freiras, mas elas são crentes e elas são pentecostais. Então, você não entende nada quando você chega lá. Você fala: o que é isso? Que mulheres são essas? Mas elas são maravilhosas. São mulheres de Deus. E elas têm vários livrinhos que elas publicam para arrecadar recursos. E ela um dia triste falou para mim: Sil, sabe o que é mais triste? Olha aquela mesa lá, ó. Um era a oração da vitória, esgotado. As bênçãos do céu, esgotado. Como eu venço, esgotado. Agora, olha o que ninguém pega. Arrependimento era o nome do livro. Nós crentes, a gente não quer falar disso. A gente quer a oração da vitória.
A gente quer que o Senhor julgue a nossa causa e que acabe com o nosso inimigo. Mas a gente não se arrepende. A gente acha que o arrependimento é só quando eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Pronto. Não preciso mais me arrepender. Não, gente, só começou. A jornada só começou ali. Todo dia nós precisamos nos arrepender. Só que nós mulheres, a gente não está se ajudando nisso. A gente não quer se arrepender e a gente não tem coragem para confrontar as nossas amigas. Aí fica aquele monte, já viram aquele monte de comentário fútil que tem no Instagram? A mulher posta uma foto, daí começa assim, perfeita, 0 defeitos, ai, você é necessária. Já viram? Você já fez esse tipo de comentário? Cuidado. Você é maravilhosa, 0 defeitos eu acho o máximo. A mulher está cheia de filtro, mas é 0 defeitos. E você sabe como ela é na vida real e você vai lá e comenta. Eu lembro que eu fiquei brava, a minha irmã era adolescente, era bem coisa de adolescente, 0 defeitos, né? E ela tinha uma birra com uma amiga dela. E ela sempre desabafava daquela amiga, porque aquela amiga faz isso com ela. Tá? E um dia eu entro no Instagram da amiga, uma foto da amiga da minha irmã lá. Linda, 0 defeitos. Não. Falei, vem cá, o que você está comentando? Você já falou para ela que ela faz errado isso, aquilo? Você vai ficar enganando ela, que ela tem 0 defeitos? E a gente faz isso com as nossas amigas. Essa minha irmã, a caçulinha mais nova, ela fala para mim, Sil, eu nem quero conversar com você às vezes, porque eu sou chata. Ela fala assim, eu chego com um sonho, você estraga meu sonho. Eu chego com um problema, você em vez de me dar razão, você fica falando o que eu fiz de errado. É muito chato, não quero conversar com você não. Mas, gente, são dessas amigas que a gente precisa. Amigas que batam no peito e falam, ei, vai chorar, minha amiga. Você postou essa foto, não foi para postar o versículo, você queria aparecer, você queria se mostrar. Para com isso, tá feio. É você chamar a tua amiga e falar, por que você está fazendo isso, hein? Deus te pediu mesmo ou você está querendo ganhar destaque na igreja? Aonde estão as amigas capazes de confrontar a outra? Que chamem uma para orar, que se vistam de pano de saco juntas, que chorem. Como vocês serão felizes semeando perto dessas águas. Naquela manhã o Senhor começou a me falar de mulheres, fulana. Nem todas eu tinha intimidade. Só que eu via algo nelas que me chamava a atenção. Elas não eram arrogantes, elas não eram vaidosas, elas se quebrantavam diante de Deus. Eu falei, não, eu preciso me aproximar delas. E nós formamos um grupo de intercessoras, que é uma bênção, tem de tudo, gente. Tem novinha, tem mais velha, tem casada com filho adulto, tem quem não tem filho, tem de tudo nesse meu grupo. São 12 mulheres, coisa mais linda, eu amo de paixão. E eu lembro que ano passado, eu fiquei com um negócio no meu coração que nós tínhamos que orar durante 10 dias, todos os dias, às 3 horas da manhã. Era o exército da madrugada. E eu falei para elas, 3 horas da manhã a gente vai fazer uma videochamada e a gente vai orar juntas. Daí começou a mulherada, mas eu não vou ligar a câmera. Mas é que eu vou estar destruída. Eu não vou aparecer sem maquiagem. Falei, tudo bem, gente. Falei, mas a gente vai orar. E daí entramos lá, só 2 abriram a câmera. Eu e mais uma, assim, toda descabelada, com cara de sono. E as outras com a câmera fechada. Mas nós começamos a orar. E o Espírito Santo começou a visitar a gente. Daqui a pouco você ouvia a câmera fechada, mas aquela mulher chorando, se quebrantando na presença de Deus. No 3º dia já tinha 3 câmeras abertas. No último dia eu sei que a gente estava com a câmera toda aberta, uma mais feia que a outra, todo mundo ranhento, aquele choro feio que sai catarro e que você fica chorando. Gente, eu amei ainda mais essas mulheres depois que eu conheci elas feias. Eu falei, gente, é isso aí. Sabe, a gente está perdendo muito tempo com bobagem. Eu deixo de ir porque eu não tenho roupa para isso. Eu deixo de ir porque, hoje mesmo, eu esqueci de fazer minha unha, pastor. Esqueci, eu vou pregar. Mas eu vim, porque não é minha unha, gente. Não é a tua aparência.
Você precisa chamar as tuas amigas para o arrependimento, para chorar junto. Isso é a amiga que vale a pena. Isso é semear perto das águas. É isso que faz as sementes brotarem. Quantas coisas nós construímos juntas nesse grupo de oração. Eu sei que muitas das coisas que eu estou vivendo hoje foi construído lá às 3 horas da manhã. Você está precisando de amigas malucas assim? Você já tem essas amigas doidas? Então você vai sair dessa conferência já marcando a tua oração da madrugada. Desafia as tuas amigas, aquela mais vaidosa. Você fala assim, você vai entrar sem maquiagem. Você vai entrar descabelada. Nada de pôr o pijama bonitinho só porque vai ter oração. Vai assim. Sabe, gente, é uma coisa simples. É uma coisa simples, mas que quebranta a gente. Você já fez lava-pés? Eu não gostava de lava-pés, pastora. Ai, parece que sempre me pegava num dia que minha unha estava horrível. Sabe? Que droga! Um dia me pegaram, até era frio aqui em Curitiba, e eu usava meia calça, mas aquela meia calça inteira, hoje eu até corto. E daí tiraram meu pé, era uma meia calça de lã, e eu olhei para a mulher assim, tipo, como é que você vai lavar o meu pé com essa meia calça de lã? Eu tinha alguns traumas com lava-pés. Mas, gente, não teve um lava-pés que tenha terminado sem eu estar chorando na presença do Senhor. Por quê? Porque mexe com o nosso orgulho. Mexe com a nossa vulnerabilidade, com mostrar o que é feio. Toda vez que a gente faz isso, o Senhor nos cura, o Senhor nos restaura. Para de bobagem. Vai atrás das tuas amigas feias. Coitadas. Não, gente, a gente tem que se arrumar, tá? Principalmente as casadas, se ajeitem, fiquem bonitinhas para o marido. Mas é que, né? Vocês entenderam? Eclesiastes 4:10 vai falar: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Dá glória a Deus pela tua amiga que te ajudou a levantar. Dá glória a Deus por aquela amiga que te levantou no teu pior dia. Comece a agradecer, fala: obrigada, Senhor. Ela me viu feia, ela me viu destruída, mas ela me levantou quando eu mais precisei. Cuidado aonde você lança as sementes. Como você será feliz semeando perto das águas. E a última imagem que a gente tem aqui no texto, lá no versículo 15. Isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Nós precisamos de amigas humildes, mas nós também precisamos das mulheres cheias do Espírito Santo. Ai, como é bom andar perto de alguém que é cheio do Espírito, não é bom, gente? A pessoa não precisa falar nada. Ela chega no ambiente e você já fica feliz. Ela te manda uma mensagem exatamente no dia que você precisa, com o texto que você estava precisando, com a palavra certeira. Sabe que nós mulheres, a gente precisa de ser infantil às vezes. É sério, a gente tem uma imagem. Aí várias amigas falam assim: eu queria tanto ter amigas. Só que quando ela fala isso, ela está assim, pegando uma ferida dela da adolescência, eu acho. Ela queria ter aquele grupo de amigas, sabe aquele grupo que você anda engatadinho no recreio, assim? A minha filhinha está no auge das amizades. Ela tem dancinha com todas as amigas. Oi, amiga, e tal. Sabe essas coisas de menina? E a gente cresce achando que vai ser assim sempre. Aí a tua amiga não te liga uma semana e você já fica: ai, tá vendo, eu não tenho amigas, ninguém se importa comigo. Para, você já é adulta, você tem uma casa para cuidar, você tem filho para cuidar, você tem marido. O meu grupo é minha família, meu marido e minhas crianças, é isso. Eu vou estar com eles todo dia, eu vou fazer dancinha com meu filho. Para de ser infantil. Seja intencional nas tuas amizades. Jesus, ele escolheu um a um quem ele queria por perto. Você gosta daquela mulher? Você fala: cara, aquela mulher é cheia do Espírito Santo. Já foi usada na minha vida. Se aproxima, mas não fique achando que ela vai ser tua best. Às vezes ela vai falar com você uma vez ao ano.
mas vai ser aquela conversa. Vai ser aquele momento em que o Senhor une os céus e a terra, e você fala, isso daqui é de Deus. Eu tenho amigas maravilhosas, eu tenho uma para cada área. Coisa de filho. Eu falo com uma lá que eu sei que ela é muito boa para educação de filhos. Eu tenho uma, aquela maluca, aquela do fogo, que vai pegar, vai orar comigo em línguas, vai me dar umas 3 profecias, e amém, eu saio e vou embora. Eu tenho aquela que é aquela organizada, que me ajuda a pensar nas finanças, que me ajuda a organizar minha casa. E eu não saio com elas toda semana, eu não vou no cinema, eu não me visto igual a elas, não. Seja madura. Você está perdendo bênção, tem mulheres cheias do Espírito Santo. E você não se aproxima, ou quando você se aproxima errado. Você acha que ela vai te ligar toda semana? Você acha que vai ser aquela amizade de adolescente? Para! Aceite que às vezes vai ser uma conversa. Mas vai trazer direcionamento. Vai trazer alinhamento. Quem pode falar alguma coisa contra uma mulher cheia do Espírito Santo? Quem pode impedir ela de avançar no reino de Deus quando ela é autorizada pelo próprio Deus? A igreja não precisa mais de mulheres talentosas, ela precisa de mulheres tementes ao Senhor. A igreja não precisa de mulheres empreendedoras e altamente capazes, ela precisa de mulheres que tenham intimidade com o Senhor. A igreja não precisa mais de mulheres todas estilosas, com a roupa da última moda, com o cabelo maravilhoso. A igreja precisa de mulheres maduras, que transbordem da palavra de Deus, que não falem besteira, que saibam aconselhar uma mulher que esteja precisando. É difícil achar mulheres assim, mas quando você acha, vale muito a pena. Você não pode perder. Como você será feliz se você semear perto de uma mulher dessa? Você vai ter direcionamento de Deus, você vai ter confronto, você vai ter revelação. Seja intencional. E se você não está achando, talvez o Senhor esteja usando você. Você é a mulher cheia do Espírito Santo que está parada, que não abre a boca para abençoar o outro, que não acha tempo para cuidar do que mais precisa. Quando eu falo uma amiga cheia do Espírito Santo, não é aquela amiga que vai ficar te levando de vigília em vigília, de conferência em conferência, que estribucha, que fala em línguas e que te dá uma profecia do bolso na hora. Não. Sabe, gente, eu estou cada vez mais indignada com certos tipos de liderança que a gente vê na igreja. Existe uma elite espiritual no meio do povo de Deus. Mas eles são os crentes. Mas as coisas só acontecem quando ela chega. As coisas só acontecem quando ele chega. Para! Mais do que nunca nós estamos vendo o Senhor limpando a sua igreja e purificando a sua noiva. São escândalos atrás de escândalos, de homens que eram da elite espiritual, mas abusavam de mulheres nos bastidores. Tinham vida dupla. Semana passada eu estava chorando. O Senhor me tomou de um jeito. Eu nunca tinha chorado de dor pela noiva. Um pastor com um ministério enorme. Pessoas foram impactadas no mundo inteiro. 40 anos sendo um mentiroso. 40 anos sendo da elite espiritual. Ele tinha as profecias. As coisas aconteciam quando ele chegava. Mas nos bastidores ele manipulava e abusava de mulheres, de crianças. Para de ser infantil. O mesmo Espírito Santo que o Senhor derramou lá em Atos, ele foi derramado sobre a tua vida. Você não precisa de elite espiritual. O fruto do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, não é a que estribucha, a que tem profecia. Não, é aqui no dia a dia você vê o Espírito agindo. É aquela amiga que você fala, puxa, eu quero ser a mãe que ela é. Eu quero ser a esposa que ela é. Eu quero ser a funcionária que ela é. A Bíblia fala que as pessoas cheias do Espírito Santo, elas têm frutos. Você vai ver que é uma pessoa alegre, que é uma pessoa paciente, que é uma pessoa íntegra. O que adianta ela chegar aqui, dar profecias, ser super espiritual e quando desce do palco trata mal o voluntário, grita com o marido, maltrata os filhos?
Para de ser infantil. Ai, mas essa minha amiga é a cheia do Espírito Santo? É. Essa que não abre a boca, mas tem uma vida linda diante de Deus. Essa que é fiel. Essa que fala o que prega e que vive aquilo. A igreja precisa amadurecer, gente. Tem muito lobo em nosso meio. Cuidado. Peça para o Senhor te dar discernimento. E entenda o que é ser cheia do Espírito Santo. Não é meninice. Lucas 6, 43, 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Olha ao redor daquela mulher. Olha a sua casa. Olha o seu ministério. Olha as pessoas que convivem com ela. Busquem amigas cheias do Espírito Santo que revelam a Cristo. Como você será feliz se você semear perto das águas. A minha oração hoje é que Deus abra os teus olhos. A minha oração é que você pare de correr atrás de coisas que não te levam a nada. A alegria não pode terminar no teu coração. Só começou. Glória a Deus se você foi tomada por uma alegria nova nessa conferência. Glória a Deus se você deixou para trás machucados e feridas. Agora está na hora de passar isso para frente. Ou você precisa buscar amigas assim, ou você precisa se tornar uma delas. Qual dessas mulheres você precisa rejeitar? Talvez você está sendo amiga preguiçosa. Talvez você está sendo aquele crente bombeiro que apaga o fogo. As pessoas vêm perto de você para fazer algo e você, não, mas veja isso, veja aquilo, veja o outro. Talvez você tenha sido muito fútil. Tuas conversas é só futilidade, é só vaidade. Que o Senhor hoje possa levantar mulheres cheias do Espírito Santo. Que nós possamos sair desse lugar e a gente possa ouvir o clamor que está lá fora. Alguém pode orar por mim? Alguém pode orar por mim? Eu estou sofrendo. O Senhor quer ampliar o teu coração. O Senhor quer que você aprenda a chorar pelas coisas que Ele chora, que você sorria pelas coisas que Ele sorri. Ele está clamando por uma noiva pura. Feche os teus olhos aonde você está. Eu queria chamar o pessoal do louvor, pode tocar. Se vier algum nome na tua mente, escreva. Não deixe escapar. Peça para o Senhor te dar ferramentas. Senhor, como eu chego para conversar com essa mulher? Se você já tem as suas amigas malucas, que você já tem essa intimidade, vocês já se quebrantam juntas, como você pode alimentar ainda mais essa união? Como eu posso ser mais intencional? Deus nunca vai te pedir menos. Se você já leu o Novo Testamento, leia a Bíblia toda. Se você já fez jejum de 1 dia, faça de 3. Se você vai numa vigília por ano, comece a ir uma por mês, eu não sei. O Senhor não te trouxe aqui só para te alimentar. Você vai sair daqui para alimentar outros. Por isso comece a escrever tudo que vier na tua mente. Às vezes o Senhor está levantando aqui mulheres que vão liderar projetos. Projetos que irão trabalhar com mulheres que sofrem de violência doméstica. Projetos que vão trabalhar com crianças. Projetos com esportes. Talvez o Senhor quer te chamar para pregar. E você está relutando, mas o Senhor quer usar a tua boca. Mas uma coisa é certa, Ele não quer que você faça isso sozinha. Se você está com essas amigas, eu te desafio a sair do teu lugar e vir aqui na frente, se ajoelhar e orar. Se você não tem nenhuma amiga, se eu estou sozinha aqui, que bom. Hoje é o dia para você falar, alguém pode orar por mim? E você vai vir aqui na frente e marcar um compromisso com o Senhor.